Shalom Leculan, shalom a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Quero agradecer ao Eterno pela presença de vocês. Quero pedir a Ele que derrame muito shalom a todos vocês, a sua casa, a sua família, a sua parentela e a todos aqueles que estão em caminhada de Techuvá ao redor do mundo. Quero também agradecer ao nosso querido colega, nosso irmão, participante aqui do nosso canal, nosso colega lá de Itanhaém, em São Paulo, Márcio Alencar, que nos trouxe, nos brindou aqui com esse mosaico maravilhoso com o nome de Yeshua, para brilhantar aqui o nosso espaço de gravação. Obrigado, Márcio. Um beijo a você e a toda a tua casa, toda a tua parentela. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo começado com o professor Comoré Marcos Felipe na terça-feira, quando ele nos abrilhantou com um grande estudo do momento do hebraico, falando de 4 versos dessa paraxá e nos explicando detalhes do idioma hebraico, né? Analisando palavras e frases e letras do hebraico. Então é um ensino maravilhoso. Quem ainda não teve oportunidade de estudar hebraico, nesse canal aqui nós temos uma playlist com hebraico para iniciantes, maravilhosa. Então pediria a vocês que também no próximo Shabat dessem continuidade a esse estudo com o professor Moré Marcos Felipe, se o Eterno assim permitir, vai nos trazer um estudo mais aprofundado de toda a Paraxá. Então, gostaria de pedir a vocês que apertem os cintos, abram o coração e vamos começar esse estudo, né? A Paraxá Vayetze, que vai do capítulo 28, verso 10, ao capítulo 32, verso 3. Né? E ela inicia dizendo: Vayetze Yaakov mi Beersheva vayeler Haranah. É difícil falar, a gente não tem o hábito ainda de falar as palavras da forma correta, mas é preciso treino, a gente um dia chega lá. E diz o que quer dizer isso em português. E partiu Yaakov de Beersheva, o poço da plenitude, e foi para Harã. Então, ele saiu aqui dessa região de Beersheva, onde ele vivia com seu pai, conheceu seu avô, vivia com a sua mãe Rívika, amado aqui nessa região, onde ele estudava o Eterno, e saiu daqui e foi até Harã. Se vocês seguirem a orientação do Moré Heimson, né, pegando aqui essa distância aqui com uma régua, que dá uns quase 1,5 centímetro, e medirem daqui esse caminho todo, vocês vão ver aqui que dá uma distância muito, muito longa, né? Então não foi uma caminhada curta, né? Foi uma caminhada aí de muitos e muitos quilômetros. Aqui eu não fiz essa conta, mas é uma caminhada de mais ou menos um mês, um pouco mais caminhando. Né? E por que ele teve que sair daqui para ir para Harã? Né? Nós vimos na paraxá passada, no pedacinho do estudo da semana passada, nós vimos que Yaakov e sua mãe Rivka usaram de astúcia para vencer o mal que estava com seu irmão Esav. Né? E apesar de que o mal só é vencido com astúcia, essa astúcia, quando usada, ela não pode ferir nenhum próximo, né? Como nós vimos no estudo do último Shabat, quando ele enganou o pai, enganou o irmão, ele acabou atraindo para si muitas dificuldades que ele teria que enfrentar mais à frente, né? Então, palau pacad. Então você depois tem que responder pelo que você fez, causa e efeito, né? Então, sempre que a gente tomar uma decisão dessa, a gente tem que tomar o cuidado de não ferir o próximo. Então, esse é um ensino que a Torá nos mostra em todo instante, né? Que nós devemos sempre amar o próximo, cuidar ao próximo e nunca, de maneira alguma,
ferir ou prejudicar ou fazer qualquer coisa que agrida ou prejudique o próximo. Então nós temos que usar astúcia, mas temos que usar astúcia de maneira que não seja prejudicial a qualquer outro ser. Então Yaakov estava nessa região, uma região de santidade, e teve que ir para o norte, né? Teve que ir para Harã. Aqui a casa de Nahor, a casa que Nahor teve Betuel com Milca, irmã de Sara, né? E de Betuel nasceu Lavã e Rívica, né? Então, essa região aqui é uma região de idolatria, uma região onde tudo era tratado de forma bem diferente dessa região de Beersheba. Então, o que a gente aprende daqui? Que não adianta você se santificar, você caminhar em Techuvá, se você não se preocupa em levar isso para aqueles que necessitam, para aqueles que realmente não fazem essa caminhada, não estão nessa caminhada, ou que não têm nem conhecimento do que é estar em Techuvá. Claro que primeiro você precisa passar muito tempo aprendendo, estudando, tirando as suas dificuldades, né? Vencendo todo o mal que possa estar em você, para poder então vivenciar isso junto àqueles que não têm, e você também vai aprender muito nesse momento aqui. Então, nessa caminhada aqui, nessa região de Betel, e Yaakov tem aquele momento em que ele dorme, né, com a cabeça sobre a pedra, ele dorme e vê a escada, Sulam, né, a escada em que anjos subiam e desciam, né? Nós temos que estudar depois mais significados dessa escada. Hoje não teremos tempo para isso, não foi a intenção estudar essa escada de Yaakov, né? Mas nós temos muito aprendizado quando estudamos essa subida de anjos e descida de anjos com o Eterno sendo vislumbrado lá no alto, né? Então Yaakov acorda e diz assim, né? Realmente o Eterno esteve aqui, esta aqui é a porta dos céus, né? Porta dos céus que a gente vê em vários filmes aí, sempre que alguém morre e vai chegar no céu, tem uma porta onde geralmente está lá Pedro com a chave da porta para deixando a pessoa entrar ou não, né? Essa alegoria é usada em várias obras de literatura, de pinturas, de cinema, teatro, enfim. Essa imagem ficou muito conhecida, as portas do céu, que conta a história que o momento que ele cria aqui um altarzinho, coloca uma pedra sobre a outra e unge com óleo, esse local é exatamente onde está hoje o templo, né? O templo com a cúpula dourada, que você já deve ter visto várias vezes, esse templo que está nas mãos dos muçulmanos, mas que é o templo, o local exato onde Yaakov se deitou. E essa cidade, esse local chamava Luz, e ele passou a chamar o local de Beitel, né? Casa de Deus. E luz, o que é luz? Luz não é a luz que nós estamos acostumados, né? Não é a lâmpada, não é a luz do sol, não é a iluminação. Na verdade, eu acredito que os romanos, os latinos, né, tiraram esse nome desse local para para chamar a luminosidade, né, na nossa língua latina, no português, né, no castelhano, no espanhol, né, no italiano, tem essa conotação de luz. Por quê? Porque passou a ser a casa de Deus, a casa da luz, a casa do brilho, da iluminação. Mas luz, na verdade, quer dizer algo muito duro, né, uma avelã, né, que tem muito duro. E como é que você come uma avelã? Você põe no dente, você não consegue quebrar, você precisa de uma ferramenta para quebrar. E esse algo muito duro representa a nossa vida, né? A gente tem muito que aprender com a natureza, com as plantas, com os vegetais, né? com as frutas. Por quê? Porque para ter elevação, a gente precisa tirar as nossas clipás, nossas clipotes, nossas cascas, né? Como uma fruta. Tem fruta que você
come diretamente, põe na boca e mastiga, não precisa tirar casca, basta só lavar. Tem outras, como a maçã, o morango, né? Tem outras que você já tem uma dificuldade, tirar uma casca de uma banana não é tão complicado, mas tem um trabalho a fazer. A laranja, você precisa de uma faca para tirar a casca da laranja. Um coco já é uma coisa mais complicada, você tem que ter um machado, um porrete, alguma coisa para tirar o coco. Então, sempre que você precisa conquistar algo bom, sempre que você precisa ou quer chegar a alguma coisa boa na sua vida, você precisa tirar uma casca. Você tem que passar pelas dificuldades, pelos momentos de angústia, de tristeza, de solidão, enfim, várias mazelas que atrapalham a nossa caminhada para poder chegar no sucesso, né? Nenhum esportista ganha uma medalha de ouro dormindo o dia todo. Ele tem que treinar muito, ele tem que vencer muitas dificuldades, ele tem que tirar essas cascas da sua dificuldade, do seu treinamento, para poder então conseguir comer a fruta lá, ganhar a sua medalha de ouro. Então, é isso a nossa vida. Nós precisamos reconhecer qual a casca que nós temos que tirar e qual ferramenta nós vamos utilizar para tirar essa casca. E Yaakov, nesse momento, ele percebe as cascas que ele tinha, né? As cascas lá da, da astúcia que ele usou contra o irmão, contra o pai, enfim, ele percebe que nesse momento ele tem que se purificar mais e mais para conseguir fazer a sua caminhada, né? E sempre que a gente tem uma mudança de nome na Torá, está representando alguma elevação, alguma mudança para um nível mais alto, né? Lembrem de Avram, que passou a ser Abraham, Sarai, que passou a ser Sara, e nesse momento tiveram a oportunidade de gerar um filho, o filho que eles tanto almejavam, né? A fruta que eles queriam, eles tiveram que tirar a sua casca e, a partir daí, receber um novo nome. Então nós vamos ver mais à frente que o próprio Yaakov, né? O próprio Yaakov mais à frente, ele vai ter seu nome mudado. Ele vai passar de Yaakov, a mão que agarra o calcanhar, para Israel, né, que é o nome que representa Rosh El, né, Rosh Li, Deus na cabeça. Então, aquele que tira as dificuldades da sua caminhada e eleva a sua mente ao eterno, eleva a sua fé acima da razão para conseguir caminhar, por conseguir se elevar. Então, todas as mudanças de nome na Torá, elas trazem um ensinamento muito grande. Então, aqui nós temos esse ensinamento para se elevar, nós precisamos tirar as cascas, né? As nossas cascas, nossas dificuldades, nossos dogmas, nossos rituais, sair da nossa idolatria, realmente entender o que é uma casca necessária, o que é uma casca desnecessária, o que é uma embalagem só e não é uma casca, né? Você pode embrulhar um coco, tirou a embalagem, achou ótimo, não, mas ainda tem que tirar a casca do coco, tem que pegar um machado, abrir o coco, né? Então a gente precisa aprender isso, precisamos caminhar em Techuvá para aprender isso, né? E Yaakov, então, nesse momento, quando ele acorda, ele está pronto para começar a sua caminhada, para ir para Harã, conhecer suas mulheres e dar origem às 12 tribos, né? Que a gente conhece hoje, que a gente estuda, que a gente a todo momento fala dessas 12 tribos. E aí eu pergunto para você, por que 12? Né? Por que 12 tribos? Por que não 10? O Eterno falou 10 palavras para criar o mundo, ele vai nos dar 2 tábuas com os 10 pronunciamentos, e por que aqui são 12? Por que a gente toda hora está falando desse número 12? Né? Eu lembro quando eu era menor, ou quando eu era mais novo, a gente comprava banana por 2, a laranja por 2, a ovos por 2, hoje a gente compra tudo por quilo, que é realmente melhor, mais correto, né? Para não ter uma diferença de tamanho, para não ficar escolhendo tamanho, a gente compra por peso. A dúzia de ovos agora virou 10, 8, enfim. Mas 12 está presente na nossa vida
desde longa data, e aí muita gente não sabe por que 12, né? Por que 12? Na Torá, 12 aparece primeiro com Ismael, né? O Eterno diz para Abraão que Ismael vai ter 12, vai gerar 12 príncipes que vão formar o povo de Israel, que vai ser um povo muito grande na face da terra. E mais à frente ele fala os nomes desses filhos de Ismael, né? Então, nós temos essas duas menções desses 12 príncipes, desses 12 filhos de Ismael nesse trecho da Torá. Mas a gente tem mais 186 vezes na Torá menção ao 12. Aparece 111 vezes no Tanar e 75 vezes na Brit Hadashah, né? Então, nós temos esse número de vezes a menção ao número 12. Talvez a sua Bíblia possa ter um a mais ou um a menos, enfim, depende da versão, depende de como tá traduzido, mas basicamente são esses números que eu tenho errado aqui por 20%, já é número muito grande, né? 186, se forem 150 ou 200, não vamos estar errando muito, mas traz à mente por que tantas vezes a aparição do número 12, né? E aparece como tribos, filhos, homens, milhares de homens, 12 mil homens, irmãos, príncipes, discípulos, cavaleiros, guardas, cidades, pedras. As pedras do efode, lá do sumo sacerdote, eram 12, né? Pedaços de alguma coisa, pães, fontes de água, colunas, os utensílios do Beit HaMikdash, né, que nós vamos ver lá na porção Terumá, os utensílios do templo. Então, são 12 pratos, 12 colheres, 12 copos. Nós temos 12 leões, 12 bois que vão ser sacrificados, 12 novilhos, carneiros, bodes, né? Príncipes reis que governaram 12 anos. Nós temos menção a meses, dias, alguns príncipes que começaram a governar com 12 anos de idade. Então, essa menção a 12 aparece e você sempre que lê fala assim, por que não eram 13, por que não eram 11, por que não eram 15, por que o Eterno sempre fala 12, 12, 12, né? Bom, eu tive pensando muito nesse 12 aí nessa semana, nessa paraxá, e vi que a gente tem 12 em diversos momentos da nossa vida, né? Isso já foi um comentário que fizemos lá atrás, acho que na primeira porção, que falamos, na porção Bereshit, falamos de diversos momentos que tem o 12, por exemplo, 12 meses no ano. Por que são 12 meses no ano? Por que não são meses de 40 dias e um pouco menos de mês, ou porque não é mês de 20 dias, né? E mais meses durante o ano? Por que são 12? Por que no dia a gente tem 12 horas, né? Por que não é 10? Por que não é um número diferente, né? Porque 12 horas também na noite. Então, tudo isso a gente tem que pensar por que esse número 12, né? Também eu andei vendo que as vogais que permitem a nossa comunicação, porque o hebraico é constituído de 22 consoantes, mas nós temos vogais que permitem que a gente fale essas consoantes, né? Porque falar consoante sem vogal é praticamente impossível. Em todas as línguas nós temos 5 consoantes. E eu vi que essas 5 consoantes, no hebraico, elas aparecem conectadas ao número 12, né? E eu concluí que o Eterno colocou 12 em nossa vida para que a gente lembre do seu glorioso nome, né? Bendito seja ele. Em todo momento de nossa vida, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não se aperceba, o 12 nos faz lembrar desse nome do tetragrama sagrado, né? O tetragrama do nome do Eterno, bendito seja o seu glorioso nome. Então vamos mostrar para vocês, vamos tentar trazer para vocês um pouquinho desse estudo, né? Por que o número 12? Bom, por que o ano tem 12 meses? Vamos começar primeiro pelo ano, né? Por que tem 12 meses? Bom, em Bereshit 14, nós temos Vaiomer, Elohim, Yehi, Meorot, Birkiah,
Hashamayim lehavidil ben hayom uven halayla veyahu leoto u le moedim u le ayon u shanim. O que quer dizer isso? Que haja luz, falou Elohim, que haja luz no firmamento dos céus, né, para ver separação, para ver diferença, né? Na verdade, a palavra é diferença, mas a gente entende como uma separação entre o dia e entre a noite. E que eles sirvam para sinais, sinais, plural de sinais, e para épocas, moedim, né, para épocas designadas, para as festas do Eterno, para as 8 datas que nós temos durante o ano, né, 7 datas mais o Shabat, que são 52 Shabats no ano, então é a 8ª festa, é a festa semanal para o Eterno, né, e também para dias e anos. Então daqui que eu fiquei matutando de onde a gente tem esses 12 meses, né? E lembrando que a noite, a escuridão, inicia no pôr do sol. Lembra lá do início de Bereshit, quando o Eterno separa a luz da escuridão, vê que é bom e diz assim, e foi entardecer, e foi ao crepúsculo, e amanhã, um dia. Não é dia primeiro, é um dia. Então ele definiu que um dia é esse período de uma parte de escuridão e uma parte do dia. Então, quando a gente fala um dia, a gente está se referindo a esse primeiro trecho, os primeiros versos da Torá, a definição do que é o dia, né? O dia é esse período que vai do crepúsculo de um dia até o crepúsculo do outro, sendo que a parte da noite, a parte escura é noite, e a parte dia, a parte luz é dia. E todo o período, né, todo o período é chamado de um dia, né, como diz no início de Bereshit. Tá? E a gente sabe hoje que entre 2 equinócios de primavera, a gente tem 365, um pouquinho de dias, às vezes mais um quarto de dia, né? Um ano tropical, é um ano que o Sol leva para passar na mesma posição. Como é que é isso? O Sol não nasce sempre ao leste e se põe ao oeste? Não, né? Então aqui uma figura do hemisfério norte, no hemisfério onde se passa a história da Torá. No equinócio, ou seja, os dias e as noites são iguais, o Sol nasce exatamente no leste. Então nós temos 2 equinócios no ano, né? Primavera e outono. Então, na primavera, o Sol no hemisfério norte, né? Ele começa aqui, aí ele vai para o verão, ele vai mais para o norte, ele começa a nascer aqui no dia 21 de junho, mais ou menos, ele nasce por aqui, né? Já bem afastado do leste, ponto cardeal leste é aqui, não aqui. O Sol fica mais tempo no céu, então a gente tem mais iluminação da Terra, a Terra tem uma inclinação na sua órbita em torno do Sol, e aí a gente tem o dia mais quente, mais presença do Sol sobre a face da Terra. Por outro lado, no sul, ele vai estar para o outro, vai aparecer pouco, seria o solstício de inverno. Então, no hemisfério norte, o Sol fica pouco acima do horizonte, pouca iluminação, pouco calor do Sol, a gente tem o inverno. No hemisfério sul, isso muda, aqui passa a ser solstício de inverno e aqui solstício de verão. No hemisfério sul, no inverno, o Sol vai mais para o norte e no verão ele vai mais para o sul. Então é assim que a gente consegue ver as 4 estações do ano. E os antigos sabiam ver isso, né? Então é muito fácil ver isso. E você não tinha mais nada para fazer a não ser agricultura e criar ovelha e criar gado, e eles poderiam observar muito bem a natureza, né? Coisa que hoje a gente não faz muito, a gente fica mais num telefone celular tentando ver como é que está o tempo, né? E não olha para o tempo, não olha para cima para ver se está chovendo ou não. A gente prefere olhar no celular se diz que está chovendo ou não.
né? Então, é sinal dos tempos. A gente tem essa comodidade, a gente cria comodidade e vai nos afastando. Quer dizer, a gente está colocando casca na nossa caminhada, mas um dia a gente vai acordar e vai tirar essas cascas. Mas nesse mesmo período de 365 dias, a gente percebe que a Lua ela passa de cheia, vai minguando, né? Some, desaparece, a gente não vê a Lua, depois ela começa a crescer de novo e vira cheia. Isso é como a Lua gira em torno de si mesma e gira em torno da Terra, tem um período de 29 dias e meio. Muitos costumam falar que a lunação vai de uma lua cheia a outra, mas eu prefiro usar a moda da Torá, né? Que a lua nova inicia e termina numa próxima lua nova. Por quê? Porque é muito difícil a gente perceber a diferença entre uma lua cheia e meia hora antes dessa lua cheia, né? Desse momento exato em que ela fica cheia. Por quê? Porque ela está muito iluminada, é difícil perceber qualquer nesga de qualquer falta de luz aqui. Enquanto que na lua nova, não. Quando ela está totalmente escura, qualquer momentinho antes ou qualquer momentinho depois, você percebe a iluminação. A iluminação tem essa característica, né? Quando ela entra, ela ilumina o que está escuro, né? Então a gente tem que sempre buscar a luz, porque a luz vai iluminar a escuridão que tem dentro da gente, né? E se você está num quarto escuro e aquela luzinha lá do telefone ou da televisão, do controle remoto, seja lá do que for, aquela luzinha vermelha, e de repente aquilo, quarto escuro, de repente o quarto, você está conseguindo ver tudo lá dentro só com aquela nesguinha de luz que tem lá. Então, perceber a lua nova é muito mais fácil do que perceber a lua cheia. Por isso que a Torá inicia o mês, né, o calendário hebraico, que é lunisolar, ele inicia o mês na lua nova. E a partir daí, os primeiros 15 dias, a lua vai crescer, vai ficar cheia, vai trazer luz, a luz vai aumentar nas suas noites, nas suas caminhadas noturnas, nos seus momentos de reflexão à noite, ou vai poder caminhar sem medo, né? Podendo ver o caminho já. Os 14 dias seguintes, a lua vai de cheia para nova, né? Um novo ciclo, e a escuridão vai aumentar, né? Então, os momentos mais propícios são esses momentos das 2 primeiras semanas do mês em que a Lua vai estar crescendo. Então o mês começa no, na Lua Nova, né? Por isso que nós temos uma diferença no calendário hebraico para o calendário gregoriano. Tá? Então, entre os dois equinócios de primavera, né, ou de outono, tanto faz, né, mas o calendário hebraico, ele inicia a primavera, é o primeiro mês do ano, mas é o primeiro mês, na verdade, mas o ano novo se dá no outono, no equinócio aqui de outono, ou seja, 6 meses depois do início da primavera. Tá? E se a gente teve 365 dias dividido de dias solares, né, dividido pelos dias da lunação, a gente tem um pouquinho mais do que 12 meses. Né? Então, daqui você já começa a perceber por que o ano vai ter 12 meses. Né? Esses 12 meses são ligados às lunações que ocorrem durante o ano. Claro que no calendário hebraico, isso traz algumas dificuldades, porque a gente vê que tem uma fração maior aqui e isso vai se somando ano a ano, então em alguns anos repete-se um mês. Na verdade, não tem 13 meses, são 12 meses e o 13º mês é um daquele mês que recebe o mesmo nome, né? Então é uma forma, o calendário hebraico é complexo, é complicado, né? O calendário gregoriano é mais simples, mas temos aqui diferenças conceituais no início do mês, no início do ano, no início do dia. Né? O calendário gregoriano usa o dia começando às 0 horas, à meia-noite, né? E o calendário hebraico, o dia começa
no crepúsculo, né? Tão logo escurece. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vou começar o Shabat aqui, o sol está no verão, o sol fica até às 8 da noite, né? Então eu vou começar o Shabat às 8 da noite? Sim, começa às 8 da noite. Só que ele vai terminar às 8 da noite do dia seguinte. Então você ficou 24 horas em Shabat, né? Você não vai começar num dia, o sol não vai se pôr às 8 da noite e no dia seguinte vai se pôr às 4 da tarde. Isso não existe, né? Então, cada período do ano isso vai mudar, cada dia muda alguns segundos, alguns minutos. Então, a gente tem que sempre considerar isso, tá? Então, esse caminho aparente do Sol, esse círculo que o Sol faz ao redor da Terra, que na verdade é a Terra que roda ao redor do Sol, né? Mas aparentemente é o Sol que está rodando ao redor da Terra. E a Lua também gira ao redor da Terra, tem um caminho ao redor da Terra de mais ou menos 30 dias. Então aí a gente tem o círculo da matemática com 360 graus, ou seja, 12 faixazinhas de 30 graus, 12 meses vezes 30 dias de lunação. Então daí que vem o 360 graus do círculo na matemática, né? Que podia ser qualquer outra coisa, mas são 360 graus. E por que o dia tem 24 horas, então? Eu entendi o ano, né? Entendi por que é isso, é mole, tá? Todo mundo agora que está assistindo sabe calcular por que o dia por que o ano tem 12 meses, mas por que o dia tem 24 horas? Não podia ter 20, não podia ter 30, né? Podia ser um número mais fácil. Bom, nós temos dois luminares, Sol de dia e Lua de noite, né? Que o Eterno diz lá que são para marcações do dia e das noites, né, e dos meses, dos anos, aliás. Então, se a gente pegar esses 12 períodos que a gente tem do ano, né, e colocar para o luminar dia, a gente também se a gente fizer a mesma coisa para a noite, pegar esses 12 períodos de ano e colocar num dia, a gente vai ter 12 períodos, uma parte do dia, 12 faixas correspondente ao Sol e 12 faixas correspondente à Lua. Então aí a gente atribui esses 12 trazendo do ano para o dia, né? Então espero que tenha ficado claro, né? Se vocês depois quiserem mais esclarecimentos, perguntem nos comentários que a gente procura esclarecer um pouco mais, né? Então, metade do período do dia, 12 horas, tem luz e metade nós temos a escuridão. Então, essa metade, esse período de 12 horas, tem correspondência com a lunação e com o ano solar, tá? Mas aí por que a hora tem 60 minutos, né? Podia ser um número mais fácil de trabalhar, né? Porque a gente trabalha na base 10, é muito mais fácil dividir por 10 do que dividir por 60. Então 59 minutos, 60 minutos mudou de hora. Por que não é 100? Né? 100 fica mais fácil de fazer as contas. Então a gente tem que usar uma matemática específica para trabalhar com horas, minutos, segundos, porque além do Sol, além da Lua, nós temos 5 estrelas errantes, né? 5 astros que brilham, mas brilham pela reflexão do Sol. Hoje a gente sabe que são planetas que pertencem ao nosso sistema solar, mas naquela época não se sabia isso, né? Se pensava que eram estrelas que caminhavam. Isso aí levou a muitos estudos, muitas ideias, né? Morreu gente por conta disso, né? Por dizer que o Sol era o centro do universo e que tudo girava em torno do Sol. Então, esses 5 planetas, se você associa os 12 períodos do dia com esses 5 planetas, né, você passa a ter, então, 60 pedaços do dia. São 12 períodos, né? Você pegou os 12 períodos e aplicou os 5 planetas em cada um desses períodos. Então, você tem aí os 60 pedaços da hora, os 60 minutos. Então, foi uma forma de colocar o Sol, a Lua e os planetas no nosso dia para lembrarmos dessa geometria espacial que a gente tem aí do nosso planeta Terra, né? Mas por que é assim? Quer dizer, se tivesse
o ano durasse 380 dias e a Lua 20 dias, nós teríamos 19 meses no ano. Né? Poderia ser uma conta diferente. Por que que o ano tem exatamente 365 dias e a Lua leva 29 dias e meio para rodar em torno da Terra? O que que veio antes, né? A luz no firmamento dos céus ou a quantidade 12, o número 12, né? Eu entendo que esse 12 vem explicado ali no verso de Bereshit 1,14, porque ele estabelece a duração das órbitas do Sol e da Lua. Então, isso vem do Eterno, o 12 vem do tetragrama, o 12 vem do nome do Eterno. E a partir daí o Eterno fez com que o ano tivesse 365 dias e a Lua 29 dias e meio, a sua rotação, a sua translação ao redor da Terra. Né? Não foi o Sol que veio e a Lua veio e aí a gente tirou o 12. Não, ele partiu do 12 e construiu o nosso sistema solar em cima do número que ele queria que nós tivéssemos a todo momento na nossa cabeça. Né? É exatamente o nome do Eterno, o autoexistente que se revela ao ser humano, né? Que se revelou a Yaakov em sonho, naquele momento em que ele dorme ali em Luz, na cidade, na região de Luz, na cidade que ele chamou de Betel. É o que concede vida aos mortos, né? Que faz existir o que nunca existiu, criou o mundo a partir do nada, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Não tínhamos nada e ele fez existir o mundo. É o que abre portas onde não há portas, né? Jacob dormiu, não tinha porta nenhuma ali, então ele falou aqui é a porta dos céus, né? Por quê? Porque ali estava o Eterno, ele disse, o Eterno está aqui, com certeza o Eterno está aqui. Então, nesse momento, ele tem consciência, ele tem certeza da presença do Eterno no seu dia a dia, né? E a gente não costuma escrever nem falar o nome do Eterno. Então, em respeito a esse glorioso nome, eu vou sempre que me referir daqui para frente, eu vou falar Yud Kei Vav Kei, né? Uma forma de não falar as letras do tetragrama. Se vocês quiserem mais detalhes sobre as letras do tetragrama, sobre as vogais que acompanham o tetragrama, vejam a Parashá de número 45, Vaet Hanan, né, do ano passado, onde o Mauré Marcos Felipe explica detalhadamente principalmente no Arvit do Shabat, no terceiro trecho dos vídeos, né? Ele conta aí como a gente coloca a pontuação correta, ou pelo menos a que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, por que a Torá apresenta esses sinais massoréticos nesse nome. Né? Se você não tiver tempo de assistir ao vídeo, baixe o PDF no Telegram, né? A porção a Parashá é a 45 e o slide é com 46, é fácil, 45, 46, você vai lá e você vai achar essa explicação aqui, tá? Mas então, lembrando o nome do Eterno, esse aqui, agora a gente vai fazer um pequeno estudo, né? Espero que vocês me acompanhem nesse estudo aqui, porque eu achei fantástico, fui escrevendo e foi muito interessante fazer esse estudo aqui. Né? Por quê? Porque o hebraico ele tem algumas características muito, muito especiais, muito diferentes de qualquer outro idioma. Por exemplo, se eu falar para vocês aí, escreva 3 letras, B, H e S. Né? Certamente você vai escrever isso aqui, B, H e S. Né? Então, B, H e S são essas consoantes aqui. Mas eu quero que você escreva por extenso, assim, B, H e S. Assim que a gente escreve essas letras. Olha que interessante em português. Em português o B começa com a letra B, é a mesma que a gente está falando, e tem uma vogal, E.
O H começa com A, tem um G e um H, ou seja, não tem H aqui nesse nome. A gente não percebe que isso aqui vem dessa letra. E o S começa com uma vogal, repete duas vezes o S e tem a outra vogal. Se tivesse uma vez só, ia ficar Eze, né? Como aconteceu com o nome de Esaú, Esav. Né? Esav só tem um S, foi traduzido com um S só, e o S entre duas vogais em português tem som de Z, então ficou Esav. Ele acabou virando Esaú, que não tem nada a ver com Esav. Né? Então, essa particularidade que a gente tem em português. Mas no hebraico, a letra B se fala Beit. Ela começa com B e tem outras consoantes, né? Beit. H é a letra Rei, que começa com Rei, e você escreve por extenso com Aleph e um Yud. E o S você pode escrever Sim, né? Começa com Sim e um Yud e uma num sufite, a num que termina aqui tem uma outra forma, ou então o Samer, né? Também Samer tem som de S. Então, você vê que começa com a letra S, começa com a letra S, começa com a letra H, começa com a letra B. Então, isso é muito interessante no hebraico. E aí, a gente pode fazer o seguinte: vamos escrever cada uma dessas letras aqui por extenso. Né? Aqui, ó, primeira letra, Yud, Rei, Vav, e repete a letra, né? Repete a segunda. Então, olha que interessante aqui. A gemátria, quando a gente associa cada letra aqui a um número, e soma, a gente tem aqui 5 mais 6, né? 5 da Rei, 6 da Vav, 5, 10 da Yud, nós temos 26. E aqui, Yud, Rei, Vav, se a gente atribui os valores, né? Aqui, fica fácil vocês verem, nós temos o número 65. Né? Se a gente somar esses valores aqui, nós chegamos no número 65. E todo mundo lembra do nome do Eterno, do tetragrama, bendito seja seu glorioso nome. Todo mundo lembra desse, mas falar isso aqui é uma frase meio complicada, então é uma palavra complicada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode procurar no hebraico uma palavra que tenha esse mesmo valor. Se a gente tiver uma palavra com esse mesmo valor, a gente pode atribuir a essa palavra aqui ao nome do Eterno expandido. E o hebraico tem essa palavra muito simples, muito linda, e vocês já usam muito e aparece várias vezes na Torá, que é a palavra Adonai. Adonai tem o valor 65. Né? Adon é Senhor, né? Quando a gente, por exemplo, Marcos Felipe me chama de Senhor, por respeito à minha idade, então ele me chama de Adon. Né? Quando a gente chama alguém de meu senhor, a gente fala Adoni. Então esse patar aqui, esse símbolo massorético aqui, muda, né? Então é Adoni. Mas para o Eterno, somente para o Eterno, a gente fala Adonai. Né? Então, Adonai, aparece muitas vezes Adonai, Yud-Ke, Vav-Ke, que é a soma, né? Quando a gente soma esse 65 com 26, ou esse 65 com 26, a gente tem 91. E aí você já deve estar falando aí, já sei qual é a palavra, e realmente é essa palavra, amém. Né? Amém, quando a gente fala amém, a gente está falando Adonai, Yud-Ke, Vav-Ke, ou Adonai, ou Yud-Ke, Vav-Ke, e o nome do Eterno é expandido. Né? Então, é muito interessante isso aqui. Né? Quando a gente fala amém, a gente está lembrando aqui do nome do Eterno expandido. Né? E amém significa Elohim Melech Nerman, Elohim é fiel, como Yeshua, né? Yeshua ali que está na nossa plaquinha ali em cima agora, Yeshua falava sempre isso no início e no final das suas frases, né? Então, amém também quer dizer emunar, confiança no Eterno, confiança no tetragrama, né? O nome do Eterno, bendito seja o nome do Eterno.
Isso é muito interessante, porque olha só, vocês já devem ter feito essa conta aí, mas que eu guardei para o final. O número de letras aqui, ó, são 12, são 4 vezes 3. Então são 12 letras que nós temos aqui no nome expandido do Eterno. Não, né? E mais uma coisa, o quarto rei do nome do Eterno é a quarta letra do nome do Eterno expandido. Isso não é à toa. Quarto é a porta, né? As duas reis aqui que mudaram a vida de Abraham e Sará, né? Então, essas reis aqui são as reis da criação, da fecundidade, do crescimento do povo, né? Desse povo que nasceu com Abraham, e o número 5, né? Então, nós temos aqui um significado muito importante dessa quarta letra, a letra porta, né? A porta que nos leva para os céus, como disse Yaakov. Bom, e mais interessante ainda, se a gente pegar o Aleph Beit, né? O Aleph Beit começa com a letra na primeira posição, Aleph, na segunda posição, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, P, Tzad, Kuf, Resh, Shin ou Sim e Tav, né? Então essas letras, a 12ª letra é a letra Lamed, né? A letra que representa então as 12 letras do nome do Eterno, representa então aqui o Lamed, né? E se vocês olharem aqui, o Lamed tem uma particularidade, se vocês olharem essas letras aqui, existe uma diferença entre o Lamed e as outras letras, né? Eu vou facilitar para vocês, olha só. O Lamed, ele tem um Yud acima das outras letras, né? O que é o Yud? O Yud é a mão do Eterno, é a primeira letra do nome do Eterno. Então, o Yud é a mão do Eterno agindo sobre o 12, sobre o nome do Eterno, né? O Lamed é também o cajado e a vara, né, que me conforta. Adonai Elohi Loersar, Salmo 23, nos traz que o seu cajado e sua vara me confortam, ou seja, me ensinam e me dão segurança, me corrigem, né? Então, nós temos essa letra Lamed. Aí você vai dizer assim, mas a letra Kuf sai um pouquinho mais para baixo aqui, né? Você vê que ela sai um pouquinho mais para baixo, são as únicas duas letras que tem essa particularidade. O Lamed para cima, um Yod para cima e o Kuf uma letra para baixo. Mas o Kuf vem da palavra Kum, levantar, né? Que está associado à ressurreição, né? Ao levantar da cama, ao levantar da cadeira, ao ficar de pé e também levantar dos mortos. Então, essas duas letras têm esse significado muito importante. Esse aqui, o Eterno que nos dá a mão, que nos puxa, né? E nos levantará aquele que tiver mérito para isso. E mais uma coisa aqui, olha, o número 2, né, o segunda letra, ele é um número primo, mas é o único par primo, e todos os pares não são números primos por causa do 2. Mas os números ímpares, nós temos o 3, o 5 é ímpar, o 7 é ímpar, o 11 é ímpar, o 13 é ímpar, o 17 é ímpar, o 19 é ímpar, né? O número primo, e são primos, são ímpares e são primos, né? O número primo é aquele número que é divisível por ele e pela unidade. Então nós temos, na matemática, nós temos uma área de estudo só de números primos, né? Que isso fascina todas as pessoas, todos os matemáticos ao longo do tempo. E entre cada número primo desse, a gente tem um número associado aqui ao nosso estudo. Por exemplo, Dalet, o quarto número, né, as 4 letras, representa as 4 letras do tetragrama sagrado, representa a porta, né, a porta dos céus, né, que Yaakov comenta. O sexto
quinto número, né? O Vav está entre dois primos, o quinto e o sétimo, né? O sétimo número é o número primo da plenitude, por quê? Porque é o único número primo numa sequência de três primos seguidos, né? Porque se você pegar o 11º, o 13º, o 11 e o 13, o próximo primo é 17, já teve um 15 aqui no meio que não é primo. Então esse aqui é o único que acontece isso. Então o sétimo tem esse significado de plenitude nos números primos. E o Vav representa o sexto dia da criação, representa o homem, né? E esse aqui, nós temos aqui as 12 letras do tetragrama expandido e também temos as 12 tribos que vão ser criadas daqui para frente. E Rai, né, a 18ª letra, a gemátria da palavra Rai, vida, e o Tzad é um homem de joelhos louvando ao Eterno, né, na simbologia do hebraico, do paleo-hebraico, né, o hebraico que vem das antiguidades, antes de assumir essa forma depois da servidão na Síria, né, que eles passaram a ter então essa forma de escrever o hebraico. Bom, e as consoantes? As consoantes, percebeu-se que na Torá, a Torá inicial, que não tinha capítulo, não tinha verso, não tinha separação, ela era só as consoantes e algumas consoantes passaram a ter som de vogais, são chamadas macteletiones, né? São aquelas consoantes como o Aleph, o Rei, o Yud, o Vav, né? Então essas consoantes passaram a receber sons de vogais. Então vocês podem ver aí na playlist hebraico para iniciantes, vocês vão aprender sobre a formação das palavras. Então, tendo aqui o nome do Eterno, nós podemos associar o Rei ao A, o Yud ao E e o I e ao I, né? O Vav ao O e ao U. Né? Então nós temos as 5 vogais que permite que a gente converse, que a gente fale, que a gente expresse as nossas ideias, que a gente seja criativo nesse mundo, né? Então, as 5 vogais, elas vêm aqui do tetragrama sagrado do Macteleciones, né? Que depois foram traduzidos para as outras línguas nessa forma de escrita, né? Então, isso também a gente traz aqui do tetragrama, né? O nome do Eterno, bendito seja o glorioso nome do Eterno. Bom, e aí vocês vão ver mais para frente os patriarcas, as matriarcas e os seus filhos na Torá, né? Então nós tivemos aqui 7 pessoas: Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Yaakov, Leia e Rachel, né? São 7 pessoas, ou seja, uma família aqui plena, né? Uma família de plenitude. Só que essas 7 pessoas aqui tinham uma ligação muito forte, né? Por quê? Porque Abraham era tio de Sara. Mas Abraham também era tio, avô de Rivka, né? Rivka era neta do irmão de Abraham, né? Que casou com Isaac. E Leia era sobrinha de Rivka, né? Era filha de Labã. Leia e Rachel. Então nós temos aqui uma ligação muito forte de sangue entre esses 7 patriarcas e matriarcas, né? Mas nós tivemos também outras pessoas ligadas a esses 7 que foram importantes, que deram significado à história deles, que não podem ser esquecidas na história. Elas tiveram participação muito grande, né? Que foi Agar, que teve o filho Ismael, primogênito de Abraão. Nós tivemos Zilpa e Bila, né? Bila, a serva de Rahel, e Zilpa, a serva de Leia. E nós tivemos Esav, né? Ismael teve seus 12 filhos, que se tornaram inimigos de Isaac, né? Esav teve seus filhos, os Edomitas, né? Que são inimigos de Jacó, e a gente espera que um dia
Ismael e Esav, né, os descendentes de Ismael e Esav, os descendentes de Isaac e de Jacó, né, encontrem um shalom, façam um shalom, vivam em paz nesse mundo, né, porque o mundo, nós somos todos aqui originários do mesmo Abraão e que deu origem a todo esse povo e que deu origem a essa disputa, né, essa disputa mundial aí que a gente lamenta que ocorra e espera que um dia isso termine em paz, né, em shalom para todos. E aí, de Yaakov, Lea, Rachel, Bila e Zilpa, nós tivemos as 12 tribos de Israel, né, de Yaakov, né, e, além disso, nós tivemos Diná, né, que é a sétima filha de Lea, por isso Lea foi chamada de bem-aventurada, né, teve 7 filhos. Mas o Eterno tinha uma deferência especial por esses 7. Né? Então, o que ele fez? Ele separou esses 7. Isaac, Yaakov, Sara, Rivka, Rahel, Avram e Lea. Isaac amava Rivka, Yaakov amava mais Raquel do que Lea, a Sara é a mãe de Isaac, né? E Abraham é o patriarca desse grupo aqui, né? Inclusive com Lea. Mas como é que o Eterno, então, gravou esse nome e traz esse nome para nós todos, né? Com o nome Israel. Né? Então, olha que interessante, nós temos aqui um Yud com Hirik, então nós temos uma consoante I e uma vogal I, ou seja, uma consoante Y, né? E uma vogal I, representando que nós temos aqui 2 pessoas no I, de Israel. Muita gente fala Israel, mas seria Israel, né? O I com um izinho, um Y com um izinho. Sara se escreve com sim, uma letra só, uma mulher só, uma matriarca só, então uma letra só. Rivka e Rachel, nós temos um resh e um patar, né? Um patar que é esse símbolo que representa o A. Nós temos 2 letras e 2 pessoas. E aqui nós temos a letra Aleph e o tsere, que dá o som de E. Mas então você vai falar assim, poxa, mas então tem 2 letras aqui também. Essas 2 letras devia ter 2 nomes aqui. Só que o Eterno, quando ele criou o Aleph Beit, ele colocou o A sem som. O A só recebe o som do símbolo maçorético que vier associado, ou tsere, ou um kamatz, ou um Aleph, ou um patar, né? Ou um hirik, então um segol. Né? Então nós temos o som do Aleph não existe, a menos que ele tenha uma vogal associada. Então por isso que nós temos só um aqui. E finalmente nós temos Lea, né? O Lamed, né? E Lea foi digamos assim, abençoada pelo Eterno, porque apesar de toda a dificuldade que ela teve com Yaakov, ela foi abençoada pelo Eterno, porque ela fecha o nome Israel. Né? Então ela fecha esse nome Israel, dela vem Yehuda, né? A porta, o 4º filho. Então de Yehuda vem o Yeshua, né? Yeshua, aqui Yeshua Hamashia, vem de Yehuda, que vem de Lea. Então Lea é abençoada pelo Eterno. E Lea tem um mérito ainda de fechar a Torá. A letra que fecha a Torá é o Lamed. Né? A Torá começa com Bereshit e termina com Israel. Então poderíamos ler no princípio Israel. Então no princípio nós tínhamos os patriarcas e as matriarcas. No princípio nós tínhamos Lea fechando, então, a Torá. Né? Então, eu queria também aproveitar esse momento para fechar o nosso estudo, né? Fechar o estudo com a nossa matriarca Lea, né? E todos os outros patriarcas, lembrando todos deles com muito carinho, com muito amor. Claro que são todos importantes dentro da nossa história, mas Lea, vocês vão ver na história daqui para frente, Lea tem um significado muito especial. Né?
nessa história com Yaakov. E é, eu gostaria de dizer para vocês que eu fiquei, assim, na preparação desse estudo, eu fiquei muito emocionado com a, com a profusão de ligações que existem entre esses nomes, entre essas letras, né? Que isso queria dizer para vocês que é mais uma coincidência daquelas que a gente vem trazendo desde o primeiro momento, né, que não é uma coincidência. Moshe não poderia ter pensado nisso, escrito isso tudo, pensando dessa maneira. Para montar essa apresentação, a gente leva aí alguns minutos, a gente faz isso, não, mas a história já está contada, a história já existiu, é fácil juntar isso e descobrir isso, mas Moshe não tinha como fazer essas contas, né, fazer isso tudo naquela época, e o Eterno juntou isso tudo no princípio, né? No princípio Israel já existia. A Torá começa no princípio e começa com Bereshit de Israel, começa no princípio Israel. Então, gostaria de agradecer a vocês pela audiência, agradecer já antecipadamente os comentários, né, as perguntas que vocês vão fazer. Gosto muito de receber comentários de vocês, de aprender um pouquinho também com as perguntas, com alguns estudos que vocês fazem e me passam, né? Eu guardo isso muito no coração e tenho estudado algumas ideias que já apareceram por aí. Quero agradecer vocês todos, desejar shalom a todos e que continuem estudando aí no próximo Shabat o estudo dessa porção, com Moré Marcos Felipe, se o Eterno assim permitir, a gente ter mais aprofundamento nessa maravilhosa paraxá, né? A primeira que fala sobre Yaakov, na segunda, né, que fala sobre Yaakov, né? E a última falou de Isaac. Agora a gente vai começar a caminhada com Yaakov. Então, espero que vocês estudem, que vocês leiam a Torá e no sábado venham preparados para acompanhar esse estudo maravilhoso. Shalom, shalom. Sei no meio,